Boa noite. Então, nós vamos seguir fazendo uma revisão aqui de Termologia 2, mais especificamente a parte da termodinâmica, alguns conceitos introdutórios e a gente vai avançando aos poucos. Então, aqui nós temos os tópicos de termodinâmica, e vamos entender um pouco mais sobre essa área da física muito interessante, muito importante, principalmente quando falamos de gases. A termodinâmica ela é uma área da física que ela estuda energia, a dinâmica, né? A dinâmica dessa energia, como é que eu posso trabalhar com ela? Como é que eu posso realizar trabalho? Como é que eu posso realizar força utilizando uma energia? Mas para isso a gente utiliza alguns recursos, por exemplo, gases. Gases a gente consegue manipular eles de uma maneira muito fácil. Se eu pego, por exemplo, um líquido e eu uso ele para gerar força, para gerar trabalho, para gerar movimento, eu tenho a hidrodinâmica. Então, por exemplo, eu tenho um cano aqui, um tubo, como se fosse um cilindro. Aqui dentro desse cilindro tem água ou um óleo, por exemplo. Geralmente o pessoal usa óleo. E eu vou justamente aplicar uma força como se fosse um êmbolo em uma das extremidades desse cilindro. E aqui dentro tem óleo. E esse óleo ele vai pressionar esse outro êmbolo que tem aqui, que vai gerar uma força, vai movimentar um pistão. Isso aqui é o princípio de hidrodinâmica, por exemplo, hidrostática e hidrodinâmica. A termodinâmica ela já vai usar gases para fazer isso. Então é como se eu tivesse um gás dentro daquele êmbolo. A nível de ensino médio, a gente estuda o conceito de gás como algo um pouco mais simples do que na faculdade. O que vamos definir, por exemplo, o gás. Na termodinâmica, a gente vai trabalhar com gás ideal. O nome já diz, tem o gás ideal e tem o gás real. O gás real a gente não vai trabalhar porque envolve muito mais coisas. O gás ideal não. O gás ideal é, por exemplo, um gás. E claro, a gente vai estudar sim as propriedades desse gás, por exemplo, ele é um gás monoatômico. A gente considera ele como um gás monoatômico para facilitar os cálculos. Ele é um gás em que ele não reage entre si, não reage entre si, ou seja, não tem reações intermoleculares entre moléculas, né? Então, se eu tenho, por exemplo, ali o gás CO2, vamos fazer diferente. Eu vou representar o gás CO2 como se fosse essa bolinha aqui. O gás CO2, ele não vai interagir de jeito nenhum com esse outro gás aqui. A única interação que esse gás terá com esse outro gás é uma colisão. E essas colisões, elas possuem uma característica, como por exemplo, colisões, elas possuem uma característica de serem colisões perfeitamente elásticas. Eu já vou explicar. Perfeitamente elásticas. O que que isso significa? Significa que em um sistema isolado, a energia vai ser conservada quando eu tenho colisões perfeitamente elásticas. Aí tem, claro, né, aquele conceito lá de quantidade de movimento, né, o somatório da quantidade de movimento, isso aqui tem que ser igual a zero, aí se conserva, né? Enfim. Então esse gás ele é um gás monatômico, ele reage, ele... Opa, eu escrevi errado, né? Deixa eu só mudar aqui. Ele não reage entre si. Ele não reage entre si. Ele possui suas colisões perfeitamente elásticas e ele possui também algumas características que a gente trabalha com esse gás.
Quais são essas características? Bom, a primeira ideia que a gente tem é a ideia de pressão. O que que é uma pressão? A gente sabe que pressão, ela é força sobre área, mas saindo um pouco da parte da matemática, vamos entender o que que seria essa pressão exercida por um gás. Essa pressão exercida por um gás, pensa no seguinte, pensa que eu tenho um recipiente. Dentro desse recipiente eu tenho moléculas, moléculas de gás. Então esses gases eles estão interagindo entre si. E o que que vai acontecer? Você concorda comigo que o movimento desses gases dentro desse recipiente aleatório, então eles podem vir para cá, vir para todos os lados, colidir, vir para cá, bater nesse, realizar colisões perfeitamente elásticas. Esse é o movimento que o gás vai fazer dentro do meu recipiente. O que que seria a pressão? A pressão é quando eu pego essa molécula de gás e eu aperto ela nessa parede. Ou seja, quando esse gás vem, ele bate nessa parede. Quando ele bate, a parede retorna. Olha só. Tá vindo, bateu, voltou. O que que acontece em escala mais atômica, assim, mais microscópica? Eu tenho a parede do meu gás, eu tenho a parede do meu recipiente, desculpa, e eu tenho o meu gás. Esse gás, ele encosta nessa parede e ele gera uma força, né? Primeira lei de Newton. Ele vai encostar e ele vai gerar uma força. E é lógico que a parede ela vai devolver essa força para a partícula. Porque é uma colisão perfeitamente elástica, conservou, né? Conservou a energia. Então, é uma força de reação que a parede faz na molécula do gás e a pressão em si é a força que esse gás exerce na parede. Ou seja, a pressão ela é o conjunto de todas as forças que esse gás está exercendo no meu recipiente. Todo o meu recipiente está sujeito a essas colisões. Esse é o conceito de pressão. Então, eu posso anotar aqui que pressão é a força exercida no meu recipiente barra meio. Outro conceito que a gente precisa ter muito sólido é o conceito de volume. O que que é o volume? O que que é o volume de um gás? O volume ocupado por um gás. Volume ocupado por um gás é todo o espaço que esse gás está ocupando dentro do meu recipiente ou dentro do meu meio de estudo. E uma coisa interessante aqui que eu preciso ressaltar é que se eu tiver uma partícula do gás aqui, uma partícula aqui, uma partícula aqui e uma partícula aqui, eu posso dizer que todo esse volume está preenchido. Isso parece estranho, mas é a definição e faz sentido. Ele está ocupando esse espaço, então esse mesmo gás ele está ocupando todo esse espaço. Ele pertence a esse espaço. Eu tenho uma partícula dele, uma parte dele num lado, uma outra parte dele no outro, num outro canto e um outro canto. Consequentemente, tudo isso daqui está ocupado. Só completar aqui o desenho, né? Então, esse é o conceito de volume, é todo o espaço. Uma coisa interessante eu ressaltar aqui é que ele não possui volume fixo. O gás ele não possui volume fixo. Ou seja, onde eu colocar esse gás, ele vai ficar. Por exemplo, aqui eu tenho um recipiente retangular. Aqui eu já tenho um recipiente circular. Então o gás ele vai ocupar todo o formato desse círculo aqui. Se eu tiver um cilindro, esse gás ele vai ocupar um cilindro.
E isso é o conceito de volume, é o espaço que esse gás ocupa. E agora um outro conceito muito importante é o conceito de temperatura. Temperatura. Qual que é o conceito de temperatura? Primeiro que temperatura, conceito formal de temperatura é que temperatura é o grau de agitação de uma partícula. Então, cada molécula ela possui o quê? Cada molécula ela possui uma energia dentro dela. Essa energia, concordo que eu não consigo medir a temperatura de uma única molécula. Então, a temperatura ela é justamente a média de todas essas energias internas desse gás. Então, eu posso dizer que a temperatura ela é exatamente isso daqui, ela mede todos os graus de agitação dessas partículas. Então, quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação. Quanto mais temperatura eu tiver nesse sistema, mais agitadas essas partículas estarão. E claro, a gente tem como calcular essa energia dessa molécula aqui, né, energia interna de um gás, mas é muito trabalhoso e a gente não vê isso a nível de ensino médio. Então, esses são os conceitos mais introdutórios, assim. Depois eu vou mostrar a equação fundamental da termodinâmica, que relaciona temperatura, volume com pressão, e a gente vai explicar as relações de proporcionalidade entre as variáveis. E também demonstrar o que é constante.